as características dos sonhos de Deus. E a principal delas, e a primeira delas, é que os sonhos de Deus estão absolutamente sujeitos à soberania de Deus, tá? A soberania do Deus bendito. E Deus apresenta a sua soberania, né? Pelo menos no que estamos avaliando aqui, em 3 aspectos. Pode projetar para nós os temas que foram tratados hoje de manhã, meus queridos? Primeiro, como Criador. Vimos como Deus, como Criador, criou todas as coisas, fez o homem à sua imagem e semelhança e colocou no coração do homem, na estrutura, no DNA do homem, a capacidade de sonhar. Mas se Ele nos desse a capacidade de sonhar, e não nos desse condições para sonhar, e realizar esses sonhos, no poder da sua vontade, seríamos seres extremamente frustrados pela nossa vida fora. Mas Ele nos fez seres capazes de termos iniciativa e colocar no poder da fé, no poder do seu Espírito Santo e da sua palavra, os nossos sonhos em prática e transformar sonhos em realidade. Realidade que abençoa vidas, realidade que restaura até mesmo mortos, transportando do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, como a história da igreja toda tem contado. Deus faz isso, opera em nós e através de nós, transformando sonhos em realidade. Vimos que Deus dá a dimensão exata dos nossos sonhos e só Deus, unicamente Deus pode falar qual é a dimensão do seu sonho, até onde você pode chegar. O que não falta na nossa vida é pessoas que tentam nos colocar, segundo eles, no nosso lugar. Você é preto, você é pobre, você é mulher, você é deficiente. Coloque-se no seu lugar. Muitos de nós já ouvimos isso. Coloque-se no seu lugar, mas somente Deus pode nos colocar no nosso devido lugar. E sabe qual é o nosso lugar? Brilhando como igreja do seu lado. É isso que Ele tem projetado e preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, e o local daqueles que amam a Deus, o lugar daqueles que são chamados pelo seu nome, é eternamente ao seu lado, como uma igreja que brilha e manifesta a glória do Deus bendito. Nós vimos que Deus, Ele é o sustentador dos nossos sonhos. Ele que faz brotar sonhos em nós, Ele que é o criador dos nossos sonhos, é também o sustentador. E Ele sustenta os nossos sonhos na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência. Isso fala a nosso respeito que não precisamos viver ansiosos quanto ao que havemos de comer, de beber, de vestir. Mas podemos descansar que Deus conhece e sabe todas as coisas. Nós que sempre queremos saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer o ano que vem, e estamos sempre apreensivos ao nosso futuro, precisamos saber uma coisa só a respeito do nosso futuro: Deus estará lá, nos sustentando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal. Deus estará lá. Essa é a maravilhosa realidade daqueles que vivem por fé e sonham o sonho de Deus.
Deus é um Deus onipresente e não precisamos temer mal algum. O salmista diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo em todo o tempo. Todas as vezes que eu bati na porta do Senhor, com as minhas dúvidas, com os meus anseios, Ele estava lá, pronto para me receber. Na verdade, Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele promete e cumpre a sua palavra. E na onisciência do nosso Deus, na onipresença do nosso Deus, os nossos sonhos são estabelecidos, firmados, sustentados, para a honra e glória do seu próprio nome. Vimos que confiamos num Deus onipotente. A Bíblia diz a respeito dele, aliás, Jó diz a respeito dele: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus não sonha em vão. Ele não faz projetos para vê-los cair por terra. Ele estabeleceu todas as coisas, e todas as coisas se cumprirão no poder da sua onipotência. Deus é o Deus que desafia tudo e a todos, e diz: agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? É esse Deus que sustenta os nossos sonhos, quando sonhamos com Ele, quando buscamos a sua face e derramamos diante dele o nosso coração. E falta-nos falar, o terceiro e último, pode colocar para nós aí? O terceiro e último tópico dos sonhos, sob a ótica da soberania de Deus. Ele é soberano como legislador da nossa vida. Vou fazer uma pergunta estranha aqui. Quem daqui fez datilografia? Levanta a mão. Aí, então estamos juntos. Eu era adolescente e minha mãe insistiu comigo, falando que se eu não fizesse datilografia eu não ia ter futuro. Não ia arrumar um serviço que preste. Então lá vai eu fazer datilografia. E aí acabaram com a máquina de escrever. E o meu futuro foi para o brejo. Mas enquanto eu estava fazendo datilografia, na escola onde eu fazia datilografia, havia uns dizeres na parede bem grandes, segundo o que estava escrito ali, eram atribuídos a Confúcio, né? Um sábio chinês que viveu vários anos antes de Cristo. E esse sábio dizia o seguinte: no dia em que você nasceu, todos riam, mas você chorava. Viva de tal forma que no dia da sua morte todos chorem, mas você sorria. E eu gosto muito de frases enfim. E eu fiquei pensando muito a respeito daquilo, como viver uma vida assim. Como viver uma vida que deixe um legado, como viver uma vida que no seu final tenha abençoado tantas pessoas e que faça falta quando eu me for. Isso só pode se tornar realidade quando você é um sonhador. Quando você ousa sonhar, quando você não se conforma com as coisas do jeito que elas são, mas sabe que tudo pode ser melhor. Seu casamento pode ser melhor, sua igreja pode ser melhor, sua vida pode ser melhor. O mundo que te cerca pode ser muito melhor.
quando tudo isso for conformado à vontade de Deus, sujeito ao propósito eterno que Deus estabeleceu lá na eternidade passada. Meus irmãos, os que sonham com Deus não se conformam com a injustiça. Os que sonham com Deus não dão de ombros quando veem homens bêbados, caídos pelas esquinas, drogados, abandonados pela própria família. Os que são de Deus, os que sonham com Deus, olham para aquelas vidas, veem o cenário à sua volta e sabem no fundo do seu coração, a vida, o mundo não deveria ser assim, porque isso não glorifica o nome do Criador, isso não promove adoração, aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E os que sonham com Deus, carregam no seu peito aquela insatisfação, aquela necessidade de transformação, até que o pecado seja finalmente vencido, e todas as coisas estejam novamente sujeitas ao estrado dos seus pés. Os que sonham com Deus sabem que o mundo necessita novamente ser regido pela lei de Deus, que manifesta o seu caráter, que manifesta a sua santidade, que manifesta a sua graça. Só assim, no dia em que você se for, porque todos nós somos finitos, toda a carne é como a erva, e a sua formosura como a flor da erva. E quando você se for, você vai sorrir. Você vai poder dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu não me conformei com as coisas como elas são. Eu não me subjuguei ao domínio frio do pecado. Eu lutei até o meu último suspiro de vida para promover a honra e a glória do Deus vivo e verdadeiro. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Essa é a vida de quem sonha com Deus. Quem sonha com Deus sabe que Deus estabeleceu leis físicas para reger esse universo. Vamos supor que você sonhe em ser o super-homem. E aí você compra uma capa, uma roupa, igual a do super-homem. Cueca para fora e tal, tudo, aquela roupa do super-homem, capa. E aí você sobe num prédio de 30 andares aí. O vento batendo no rosto, a capa esvoaçando, você faz a pose do super-homem, toma alguns passos para trás e vem num convicto, numa convicção absoluta de que você tem os poderes do super-homem, e você grita para o alto e avante, e pula para voar como o super-homem. Nos primeiros momentos, o vento batendo no rosto, a capa tremulando, a sensação de liberdade foi a melhor coisa que você podia ter feito da sua vida. A adrenalina pulsando, batendo, seu coração acelerado, mas de repente, a trajetória muda. Você começa a ser atraído pela lei da gravidade. E inexoravelmente o chão se aproxima, sem que você tenha forças para fazer absolutamente nada que te livre do seu destino fatal.
A primeira sensação de liberdade é substituída por um pavor tremendo, da convicção de que você arruinou tudo, de que você jogou tudo fora, por um sonho que não se concretizou. E muitas pessoas estão vivendo exatamente assim. A lei da gravidade, as leis físicas que estabelecem, que regem o mundo onde vivemos, dão para nós uma noção clara de limites. Limites. Nós estamos vivendo uma geração que confunde liberdade com soberania. Só Deus é soberano. Ele pode tudo. Ele não é regido por leis externas à sua própria vontade. Ele diz: haja luz, e a luz aparece. O que não existe, Ele traz a luz pelo seu próprio poder. Mas eu, Mário Machado, eu posso morrer desejando, eu posso morrer gritando: haja luz, e o poder da minha palavra não tem condições de trazer nada à vida, nada à existência. Eu sou limitado. E mesmo que eu pense que eu sou o super-homem, uma gripe me derruba. Dizem que um homem gripado, né? Já ouviu isso? É semelhante a uma mulher, né, que na hora do parto. Terrível, um homem gripado, né? Eu posso me sentir o super-homem. Essa coisa de baixa autoestima é um conceito psicológico, é um conceito trazido à luz pela psicologia, mas biblicamente ele não se sustenta, isso não existe. De acordo com a palavra de Deus, o meu problema não é que eu tenho baixa autoestima. De acordo com a palavra de Deus, o meu problema é que eu penso de mim mesmo sempre além do que convém. Eu me acho melhor do que a minha esposa, eu me acho melhor, mais inteligente, mais sábio. Eu tenho plena convicção de que se o mundo fosse a minha versão do que eu acho que ele deve ser, seria um mundo fantástico. Eu me acho. Mas as limitações físicas à minha volta são leis de Deus que dão para mim a dimensão exata de quem eu sou. A pandemia que nós enfrentamos, né, há uns 2 ou 3 anos atrás, estarreceu o mundo, porque a morte não levou em conta o quanto de dinheiro você tinha na conta bancária, a morte não levou em conta a sua inteligência, a morte não levou em conta absolutamente nada do que as pessoas usam para se autoafirmar. Morreram ricos, morreram pobres, morreram homens, morreram mulheres, morreram héteros, homossexuais, morreram indiscriminadamente. Pessoas que se achavam. E descobrimos nesse momento de fragilidade
O que o salmista, no Salmo 8, já dizia a respeito de si mesmo, contemplando a glória dos céus, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Deus sabe que somos pó. Mas muitas e muitas vezes Ele precisa, através das próprias leis que estabeleceu, nos lembrar disso, porque nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos de que somos pó. Um jovem acha que vai ser jovem para sempre, bonito para sempre. Um atleta acha que vai ter saúde para sempre. Vivemos confiados nessas coisas. Um germezinho, uma bactéria, um vírus, que não pode ser visto a olho nu, coloca gigantes, atletas, no chão, e mostram para nós a fragilidade da vida humana. Acabam com todos os nossos sonhos e projetos em questão de minutos. Ano que vem eu vou visitar a Europa, eu guardei dinheiro e agora eu vou dar uma volta no mundo. E um descuido, num farol defeituoso, numa esquina qualquer, e você é um cadáver, que logo será comido por bichos, por vermes. Essa é a nossa realidade. E nós vivemos fazendo tudo para não pensar nessas coisas, para não constatarmos essa realidade, enquanto a vida passa e nós voamos. Mas as leis de Deus foram estabelecidas por Ele para que nós tenhamos dimensão exata dessas coisas. Leis morais. Se as leis físicas dão-nos consciência da nossa limitação, Deus estabeleceu leis morais para que nós tenhamos consciência quando sonhamos, quando desejamos, quando projetamos a nossa vida e aquilo que nós queremos, muitas vezes para nós mesmos, temos que ter condições de entender o princípio da igualdade. Sabe do que eu estou falando? Somos todos iguais perante Deus. Está na Constituição Americana. Está no princípio daquilo que, pelo menos de boca para fora, é mais prezado, né? Na Constituição brasileira também, né? A tal da... nossa, falo isso toda hora e agora eu esqueci, né? A tal da liberdade, né? Como é que não é o governo democrático? A democracia, né? A democracia estabelece que somos todos iguais. Mas uns são mais iguais que os outros. E nós passamos a vida toda desejando fazer parte das listas VIPs, né? E se você está na igreja e de repente você vê ali pessoas que têm afinidades entre si, você já olha de olhar torto, estão formando panelinha. O problema não é a panelinha, o problema é que você não faz parte da panelinha. Esse é o seu problema.
Porque se você passa, é incluída na panelinha, acabou o problema. As coisas são assim. Na maioria das vezes, nós olhamos e não entendemos o princípio da igualdade. Não percebemos que o nosso direito, ele termina quando começa o direito do outro. Mas o cristianismo, ele nos propõe uma vida ainda mais excelente. Ele não nos limita a vivermos baseados nos limites do direito. No capítulo 9 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo trata sobre isso. Ele fala das suas liberdades. Eu não sou livre para me casar e ter uma irmã para me acompanhar no ministério, viver a minha vida, tocar a minha vida. Eu não tenho direitos de ser remunerado pela maneira com que eu me esfalfo na pregação do Evangelho e trabalho, e são perguntas retóricas, porque para todas elas já está subentendido que a resposta é sim, ele é livre, sim, ele tem direito. Mas o apóstolo Paulo diz, porém, eu renuncio o meu direito, eu renuncio a minha liberdade. E há, na maneira como a palavra de Deus classifica as coisas, a seguinte equação: liberdade mais direito é igual a responsabilidade. Uma das maiores críticas à tal chamada Carta dos Direitos do Menor e do Adolescente, feitas por organismos da ONU e tudo mais, é o seguinte: essa carta só promove o quê? Os direitos do adolescente, e não estabelece as liberdades do adolescente. Direitos, liberdade é igual a responsabilidade, e essa carta não estabelece quais são as responsabilidades, dos adolescentes. E quando você tem direitos, e quando você tem liberdades, e isso não é transformado em responsabilidade, a vida se perde e vira bagunça. E bagunça é o que as escolas estão enfrentando com adolescentes e jovens que dão na cara do professor e passam por cima de todo e qualquer princípio de autoridade e são prontos para sair, fazer arruaça e quebrar tudo em nome dos seus direitos, em nome das suas liberdades, mas sem de fato entender as leis morais que Deus estabeleceu para reger as suas responsabilidades. O apóstolo Paulo, ao tratar disso, falando a respeito de si mesmo, ele diz: eu abro mão dos meus direitos, eu renuncio à minha liberdade, e eu me agarro à minha responsabilidade, a responsabilidade que eu tenho de pregar o Evangelho, como devedor que sou a todo aquele que necessita de Cristo. Eu renuncio a minha liberdade, eu renuncio os meus direitos, e quando eu faço isso eu me torno o quê? Escravo dos meus irmãos, escravo daquelas pessoas que necessitam ouvir de Cristo. E fazendo isso, eu
me conformo à essência do Evangelho. Eu sei que tem um evangelho por aí que é pregado da seguinte maneira: vem para Jesus, e você que é careca vai crescer cabelo. No meu caso, não funcionou. Vem para Jesus, e você que está sem namorado, você vai arrumar o príncipe dos seus sonhos. Vem para Jesus, e a sua empresa que está quebrando, num primeiro momento vai para as cabeças, e você vai se transformar ela numa multinacional. Vem para Jesus e todos os seus problemas vão acabar. Mas quando o próprio Senhor Jesus pregou o Evangelho, Ele disse: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho tem muito menos a ver com aquilo que eu vou receber, que eu quero ganhar, pelo menos nesse mundo, do que tem a ver com aquilo que eu tenho que abrir mão, renunciar. E meus irmãos, ou amigos que estão aqui presentes, se é fato que as leis morais estabelecem igualdade entre os homens, a lei do Evangelho me faz escravo de todos eles. Porque ao orientar a igreja no seu modo de viver, em como a igreja deveria se organizar e pregar o Evangelho e ser o exemplo do caráter de Deus nesse mundo, o que Paulo orienta as igrejas, os irmãos, é que sejamos servos, escravos, uns dos outros. Considerem uns aos outros superiores a você mesmo. Eu tenho direito havia uma pendência na igreja ali, de comer carne, de beber certas bebidas e tal, isso faz parte da minha liberdade. Paulo diz: até faz, mas aqueles que são espirituais, aqueles que são fortes na fé, o que eles têm que fazer? Abrir mão da sua liberdade, renunciar à sua liberdade, por amor ao outro, para que o outro não seja enfraquecido, escandalizado, e acabe se afastando de Deus e do Evangelho. Uma vida de renúncia, uma vida onde importa promover o bem do outro, muitas vezes em detrimento da nossa própria liberdade. E é somente essa atitude que faz o Evangelho avançar. Muitos de vocês estão aqui salvos, cantando e glorificando o nome de Deus, porque alguém, depois de um dia cansativo de trabalho, tendo o direito de poder se esticar na sua poltrona, usufruir, da sua Netflix e do conforto que justamente conseguiu com o seu esforço, o esforço do seu trabalho. Alguém que poderia ter sentado e descansado para poder trabalhar no outro dia, chegou em casa correndo, comeu alguma coisa, sentou e estudou a palavra e saiu já engolindo qualquer coisa pelo caminho para poder fazer um estudo bíblico com você, para poder te apresentar o Evangelho, para poder investir na sua vida. O Evangelho só caminha, o reino de Deus só prospera quando homens e mulheres estão dispostos a renunciar os seus direitos, a abrir mão de si mesmos, como sacrifício vivo, para buscar e salvar o que estava perdido, para glorificar o nome de Deus na pregação do Evangelho.
e chamar para Deus aqueles que necessitam ouvir da sua palavra. E o que fizeram por você? Se você quer sonhar com Deus, e se você reconhece que está vivendo sob as leis morais que Deus estabeleceu, o que fizeram com você? Vai tu e faz tu o mesmo. Se você foi alcançado por pessoas que se recusaram a descansar quando tinham o direito de fazer, que saíram, bateram na sua porta, insistiram com você, até que se acendesse no seu coração a luz do Evangelho, você é indesculpável se não fizer o mesmo por outros, que farão por outros e outros e outros, até que enchamos a glória de Deus lá nos céus, como uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Isso é sonhar com Deus. Sonhar com Deus tem muito pouco a ver em cuidar dos nossos próprios confortos e abraçar e correr atrás dos nossos direitos. O mundo faz isso. O mundo exige os seus direitos, bate o pé, faz greves, faz passeatas. Estão sempre recorrendo atrás dos seus direitos. Mas nós pertencemos a um Cristo que lá nos céus, assentado na sua glória, sua por direito, sendo coroado e glorificado por seres infinitamente poderosos, renunciou tudo isso, abriu mão do trono e da glória que lhe era devida e desceu a este mundo. Eu passei por uma casa certa vez e vi lá um quadro da crucificação. Várias casas católicas têm coisas semelhantes, né? Mas nesse quadro o que me chamou a atenção foram as palavras escritas embaixo. O Senhor ali, de braços abertos, na cruz do Calvário, e as palavras de baixo diziam: eu poderia ter ficado de braços cruzados. Se ele tivesse cruzado os seus braços e dito, bom, eu avisei. Eu disse que se eles pecassem, eles iriam morrer. Problema deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Se essa tivesse sido a atitude de Cristo Jesus, quantos de nós estaríamos aqui hoje? Ninguém. Absolutamente ninguém. Quem poderia acusá-lo de qualquer coisa? Ninguém. De fato, ele avisou. De fato, ele insistiu. Nós trilhamos o caminho da nossa própria condenação. Ele abriu mão da sua liberdade. Ele renunciou todos os seus direitos. Ele assumiu a nossa culpa. Ele pagou a nossa dívida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E porque ele fez isso, é que nós estamos aqui. E porque ele fez isso, é que nós temos a esperança gloriosa de abandonarmos essa carne e sermos glorificados à imagem do seu corpo e viver com ele pela eternidade. E o que ele quer é que cada um de nós tenha no coração a mesma disposição de fazermos por outros aquilo que ele fez por nós, e que depois dele os seus servos missionários
Homens e mulheres comuns, no sentido de trabalhadores que, cansados mesmo assim, venceram o cansaço, passaram por cima das suas barreiras pessoais, bateram na nossa porta, nos convidaram para vir às reuniões, insistiram conosco entregando folhetos que muitas vezes nós rasgamos e desprezamos. Homens e mulheres que, movidos pelo mesmo amor que Ele teve, não desistiram de nós, até que nós tardiamente compreendêssemos, até que a ficha caísse. Gastaram, investiram dinheiro, investiram tudo que eram e tinham, para que nos resplandecesse a luz do Evangelho. E essa igreja só vai prosperar numericamente, espiritualmente, se houver corações dispostos a se apresentar e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, convictos de que seguir o Mestre significa pisar nos mesmos passos que Ele pisou, renunciando a nós mesmos, nossos direitos, nossa liberdade, fazendo-nos escravos dos irmãos, para suprir as necessidades dos irmãos. Podemos também partilhar da glória daquele Cristo que verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. As leis espirituais de Deus também falam a respeito de nós, que não precisamos nos desesperar. A desesperança é a falta total de esperança. Quando olhamos para o futuro e não vemos nada de bom ali, o nosso coração se derrete, os nossos sonhos se esvaem, e não vale mais a pena viver, não tem por que lutar ou viver. Mas Cristo, que é a nossa vida, um dia se manifestará. E nós também seremos manifestados com Ele em glória. Em glória. A Bíblia diz isso, irmãos. Não se manifestou ainda o que havemos de ser. Por um pouco de tempo, nessa carne. Não é o momento de nos refestelarmos. Passaremos por aflições, por dificuldades, sofreremos doenças, sucumbiremos a muitas situações, seremos prostrados, mas que maravilha, cantamos um hino que diz exatamente isso. Seremos atribulados de toda forma, por todos os lados, mas a promessa que Deus fez a respeito da sua igreja permanecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não importa se você é rico ou se você é pobre, não importa a roupa que você veste, se é de gripe, se não é, não importa se você tem saúde ou está sofrendo e lutando para manter-se vivo, respirando, não importa nada disso. O apóstolo Paulo é claro ao dizer: tenho por certo que a situação presente, a angustiosa situação presente, não há de se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Em nós. Quando sonhamos com Deus, Ele nos fortalece nessa esperança gloriosa. Quando sonhamos com Deus, Ele abre os nossos olhos para percebermos que os campos já branquejam, e que num abrir e piscar de olhos, aquele que há de vir, virá. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós seremos manifestados com Ele, e estaremos eternamente
eternamente com Ele, ocupando exatamente aquilo que sempre foi o nosso lugar. A glória dele, partilharmos da natureza dele, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que ele fosse Senhor de todas as coisas, e da igreja. Então, pode ser que o seu problema, por não ter aceito a Cristo ainda e tomado a decisão de sonhar com Ele e viver ao seu lado, sejam exatamente os crentes. Se for para ser crente desse jeito, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Se você conhecesse a glória de Deus, e os desígnios que Ele tem no seu coração, e que se cumprirão para a igreja, você preferiria ser um péssimo crente, do que um descrente perfeito. Se você soubesse qual é o poder da graça, e como por graça fomos atraídos a Cristo, independentemente das nossas limitações ou fraquezas, você entenderia que mesmo o pior dos crentes será redimido de todas as suas falhas e fraquezas, e brilhará na glória de Cristo. Não por algo que ele tenha feito para Cristo, mas por tudo que Cristo fez por ele, em graça e misericórdia. E se você soubesse dessas coisas, não permitiria que o mau testemunho de qualquer crente que você conheça fosse usado pelo maligno como laço para te manter longe de Deus e de todas as promessas gloriosas que certamente se cumprirão em favor de todos aqueles que ouvem e respondem afirmativamente ao seu convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu amigo, se você tem olhado para o mau testemunho dos crentes, certamente você tem olhado na direção errada. Só há salvação na santidade absoluta da obra perfeita de Cristo Jesus, realizada em seu favor ali na cruz do Calvário. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, pois não há salvação em nenhum outro. Nenhum outro. Porque Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. E o único capaz de realizar a nossa salvação, porque só Ele viveu uma vida plena de santidade diante de Deus, a ponto do Pai rasgar os céus e dizer a respeito dele o que não poderia ser dito a respeito de homem algum: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Só Ele satisfez a justiça de Deus, pagou a dívida do pecado, e está sentado à direita de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, de onde voltará para buscar todo aquele que crê no seu nome como única fonte de salvação e vida eterna. As leis espirituais falam. Se as leis físicas falam das nossas limitações, se as leis morais falam
da equidade e estabelecem a criação, né, numa só condição. As leis espirituais falam a respeito da discrepância, da distância absurda, absoluta que há entre criatura e Criador. Entre aquele que é o Salvador e aqueles que são passíveis e necessitam desesperadamente de redenção. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo, Cristo Jesus, o justo, pelos injustos. Eu, você, nós que pensamos de nós mesmos além do que convém, e achamos que as nossas boas obras podem de alguma maneira nos salvar e agradar a Deus, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo, pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado em espírito. E graças a Ele, ao que Ele fez, eu posso cantar o meu hino favorito, que é o 471, e principalmente na sua última estrofe, dizer junto com todos os meus irmãos: em mim mesmo nada tenho para nisso confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça eu lá estarei. Eu lá estarei. E o meu desejo é que você possa cantar esse hino também, depois de entregar a sua vida a Cristo Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Pela sua imensa graça, eu lá estarei. Porque é nessa certeza que a igreja é abençoada. E os nossos corações são redimidos para a honra e glória do nosso Deus. Amém.